Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Entrando aqui para uma live de última hora. Faz tempo, né, que eu não faço live. Espero que vocês estejam bem, todos vocês. E hoje eu vou fazer uma live aqui muito especial, por isso que eu estou entrando aqui. Vou trazer aqui a minha convidada mais que especial. Ela já estava aqui antes, mas hoje a gente tem muito que comemorar. Então, vou trazer aqui a Maia. Então, daqui a pouco ela já vai entrar. Ela entrou aqui, ó. Ótimo, então. Vamos lá, vamos começar. Aceitei aqui mesmo. Vamos lá, ok, aceitei aqui. Opa, oi, Maia. Ângela, coisa boa tá aqui. Ai, eu que agradeço você ter vindo aqui, porque hoje é uma live de comemoração. Temos muito que comemorar aqui hoje. Então, pessoal, para quem não conhece a Maia, então a Maia já esteve aqui antes, né? Contando a história maravilhosa, incrível e até um pouco difícil de acreditar para quem não conhece essa história. Então, Maia, se apresente novamente. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Como você falou, eu já contei antes minha história, mas eu vou tentar contar tudo de forma resumida, mas eu vou Sim, contar tudo para quem está acompanhando só hoje. É, eu cheguei a pesar 125 quilos. Eu vi na balança, 125 quilos. eu vi na balança, porque quando a gente tá muito gorda, a gente para de se olhar, a gente para de se pesar, a gente para de se Sim, olhar. sim. A gente passou muito do ponto, então a gente meio que fala assim, não, eu não vou, quero nem ver. Quero nem É, ver o tamanho da sim. desgraça. E Sim, quando porque causa sofrimento, né? Você entra nesse estado de evitar, de de evitar, evitar. você não está preparada para fazer uma mudança, É, então evita até olhar para não sofrer por sim, antecedência, né? com certeza. E quando eu vi que eu estava pesando 125 quilos, eu já tinha feito uma leve mudança assim, de hábitos. Foi depois da pandemia, né? Na pandemia, quando ela veio, eu já não vinha bem. É, Uhum. fatores, outras coisas, né, da vida, acúmulo de coisa da vida. Sim, Na pandemia, a balança foi assim realmente para o máximo do máximo. Quando eu olhei o meu peso, eu já estava tentando dar uma mudada, já estava tentando me exercitar um pouco mais. E eu tinha ido para uma médica, né? Já pensando em tomar medicação, alguma coisa para me ajudar a emagrecer. sim. Quando ela me pesou, eu pensava que eu ia estar com uns 110, 112 quilos. Quando ela falou, você tá com 125 quilos, aquilo ali foi um choque, assim. Nossa. É, Choque eu enorme. imagino. Mas, por mais incrível que parecesse, assim, ainda não foi naquela hora que eu tive um clique, né? Uma mudança Uhum. muito grande. Eu já estava querendo melhorar, emagrecer um pouco mais, mas eu nem pensava em ter o corpo que eu tenho hoje. Sim. Você E estava fora da sua realidade, né? fora, Completamente fora, assim, você não conseguia nem fazer aquela imagem na sua mente naquela época, né? eu tenho 43 anos. Eu Uhum. passei 42 e pouco, 43 anos da minha vida me auto-sabotando, Ah, não me priorizando, sim, não tendo amor por mim mesma. Eu era sim. capaz de me doar e de amar todo e qualquer ser humano no mundo, uma pessoa que eu acabei de conhecer, Uhum. e não a mim mesma. E menos você. E isso eu devo muito a você, e essa mudança de mentalidade, eu devo muito a você e a hipnose. Sim. Cortando aí a longa história, né, mais rápida, meu irmão, que é médico, chegou para mim Uhum. e falou, Maia, eu tô fazendo hipnose, é muito bom, você devia tentar. Eu só conheci hipnose de televisão, desses shows, Sim. né? Aquela coisa assim, É, antes de show. Eu não é sabia. que a maioria das pessoas é esse primeiro contato com a hipnose, por isso ainda tem muito preconceito sobre hipnose, muitos mitos, né? É É. medo, As pessoas exatamente. falam muito, se você fica presa na hipnose, você nunca mais volta, não sei o quê. É, não Pessoas tem falam. nada disso. E eu não sabia como era, assim, eu não tinha ideia de como é. Inclusive, eu já vi, conversei com várias amigas que fazem terapia,
com um psicólogo, e nessas terapias eles usam técnicas hipnóticas. Sim. Quando eles me contam como foi a terapia deles, eu falo, isso aí é hipnose. Uhum. Isso aí que a sua psicóloga fez é uma hipnose. Aí ela Sim, faz, eu fiz, isso é uma hipnose. sim. Então, assim, existe muito desconhecimento do que é hipnose. Eu era totalmente leiga e eu fui fazer por indicação do meu irmão, Uhum. médico, que eu confio 100%, Sim. mas eu fui assim, achando que ia ser bom. É, Mas eu não que ia te ajudar, né, de alguma vai ser forma. bom como qualquer outra coisa que a gente faz, que a gente vai e é bom, sabe? Que dá Sim. uma, sei lá, uma refrescada, uma relaxada, qualquer Uhum. coisa. Mas mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Uau, mudou sua vida então. Então vamos então falar o que que então a hipnose, o que que a hipnose te ajudou em todo esse processo na perda desses 64 quilos. Gente, vocês têm noção? A É, Maia, quantos quilos você 61, tem agora? 61. 61. Eu estava até comentando assim, eu sempre comento Uau, com pessoas que osso pesa mais do que gordura, pele pesa mais sim, do que gordura. Então, se você pensar assim, eu perdi duas de mim, né? Em tamanho, porque gordura ocupa sim, bem espaço. Então, sim, assim, você perdeu 2 vezes mais gordura do que você tem hoje no o seu meu corpo. tamanho, né? Do que o meu tamanho que eu tenho hoje, assim. Eu É, sou um terço, uau, sou a metade do peso que eu era, né? Menos da sim, metade. Mas se você pensar em proporção, eu tô um terço do tamanho que eu era antes. sim, sim, Nunca nem sonhei em estar onde eu tô, de estar com o corpo que eu tô. Nunca sonhei. Assim, não uau, passava pela minha cabeça. E vem muito uhum, disso que eu tava falando, sabe? Dessa falta de amor próprio e tal. sim, Eu já faço terapia há mais de 6 anos. tá, Então, durante a minha terapia, eu já tinha percebido vários gatilhos que eu tinha, principalmente de rejeição na minha infância, e sim, especialmente em relação à minha mãe. uhum, Eu entendia, eu conseguia perceber os gatilhos, eu conseguia me autorregular mais rápido do que antigamente, porque sim. antigamente eu agia de uma forma, digamos assim, doida, ou de uma forma não muito racional. E Sim, uma forma muito irracional, muito imediata, explosiva, até assim, sem pensar, né? Você então, reagia em vez de responder, né? então, assim, eu já conseguia, durante a terapia, eu consegui descobrir meus gatilhos, me entender, eu já conseguia me autorregular mais rápido, mas eu não conseguia parar de sentir. Sim, Eu sempre, quando aquelas coisas aconteciam, a reação, a dor, a raiva que eu tinha dentro de mim sim. acontecia. Uhum, E aí eu fui fazer terapia, hipnose, pensando em rever isso e até descobrir o porquê que eu uhum, pensava do jeito que eu pensava, que eu sentia do jeito que eu sentia. uhum. E foi assim, life changing. Eu fui com a ideia de conseguir falar sobre a minha mãe sem chorar, de Sim, conseguir não ter tanta raiva dela, porque uhum, ela é maravilhosa. Eu já tinha na minha cabeça e de forma racional, eu já tinha entendido o sim, porquê de tudo que tinha acontecido nas nossas sim. vidas, Uhum. mas o meu coração era mais forte Ainda que eu. não. A raiva estava lá. Sim. E Uhum. aí eu fiz pensando nisso, né, em resolver esse problema. Sim, esses traumas de infância, né? Que Traumas de você infância. trouxe na nosso primeiro tratamento, né? Que a gente começou. Foi há 2 anos atrás ou mais, né? Foi Eu acho que foi 2 ou mais atrás. 2 ou mais, é. Uhum, E quando eu fiz, faz uns 2 anos, eu acho que uns 2 anos, Quando eu fiz isso, um mundo de coisas e de sentimentos invadiu assim minha alma, sabe? uhum, Passei a me amar, a me priorizar, sim, a, a ter um amor próprio que eu não imaginava que existisse. Eu tenho uma coisa assim que hoje é o que eu mais falo, que é a questão do merecimento, sabe? sim. Eu fui invadida por uma sensação de merecimento, Que de você que não tinha, né? eu não tinha. Aham, Eu não tinha, que eu nunca tive. E que eu sim, nunca tive o objetivo de ter, porque eu meio que nem. Eu estava tão afundada em outras coisas que eu
Sim. aquilo ali ainda era muito distante da minha. É, não, como você não era familiar com aquilo, aquilo não fazia parte do seu mundo, né? Tava Isso. bem ali, bem as sete chaves, né? Porque isso tudo já existia dentro de você. Todos nós temos isso, amor próprio, merecimento, só que a gente precisa desbloquear, tirar todas as nuvens negras da Eu, frente, né? eu Para gosto conseguir de dizer, ver essa luz, deixar ela entrar, eu né? gosto de falar que assim, a engenharia da minha vida estava lá, mas eu tinha um Uhum, negócio que estava travado. E sim, aí, quando eu fiz a hipnose, ele meio que crac, 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 destravou e começou a rodar. E aham, aí, outras coisas foram rodando e foi expandindo e foi sim, expandindo. E foi nesse processo que eu vi que eu tinha que me priorizar. sim, E aí sim, eu comecei uma reconstrução de vida mesmo. Eu sim. realmente falei, se eu não cuidar de mim, quem que Quem vai? vai cuidar, E né? comecei a mudar tudo. Eu estou mudando Tá, carreira, eu estou mudando estrutura de vida, eu sim, resolvi fazer bariátrica para poder realmente perder sim, peso. Eu sim, foquei 100% em mim. Eu uhum, comecei a falar, quer saber de uma coisa? Eu tenho que me priorizar. sim, Porque eu sempre em, priorizava tudo, trabalho, qualquer outra coisa, em menos a tudo, minha né? saúde. É, então é justo a gente aqui então falar que a hipnose então foi o começo dessa jornada toda, foi a sementinha, né? Foi onde Dúvida, tudo começou, então. sem dúvida, de todas essas áreas que eu estou falando, não só do Sim, emagrecimento, mas de todas, assim. sim, E eu digo isso o tempo todo para todo mundo. Quem me conhece já ouviu essa história. De que realmente como foi um divisor de águas na minha vida, assim. Como uhum, realmente me apresentou uma Maiara que eu tinha esquecido que existia. sim. E algumas áreas que eu também não sabia nem que existia, sabe? O meu merecimento, o meu amor próprio. Eu É, fui invadida por uma avalanche, uma né? avalanche De amor de coisa próprio, boa e de de amor próprio. merecimento. Foi bem assim, uma porta que se abriu Sim, que eu não que existia, sempre existiu ali, mas estava fechada para mim. sim. E Uhum, quando ela abriu, um mundo de oportunidades, de opções estava lá esperando por mim. Entre elas a perca de peso, né? é. A focar 100% nisso, eu comecei a me priorizar. Faz Uhum, meio quase, né, que principalmente a parte do emagrecimento, eu tenho focado bastante, sim, onde eu não perco um dia de treino, eu me sim. alimento de maneira muito boa. E Uhum, quando eu vi o poder da hipnose, e eu sabia que você tinha algumas hipnoses próprias para emagrecimento, sim. eu vi também a oportunidade de melhorar coisas que estavam me dificultando a vida. Porque Uhum. eu sentia no início, quando eu me operei, que eu ainda me boicotava em algumas coisas. Sim, porque a mente ela ainda não tinha mudado, né? Então, só que, para deixar claro, a gente fez aquela primeiro tratamento de traumas de infância e tudo começou então a despertar, começou a se abrir o seu mundo. E aí você tomou então a decisão, depois de um tempo, né, de fazer a bariátrica. E aí muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Nossa, se a hipnose funcionou tão bem para você, Maia, por que que você não fez só a hipnose para emagrecer? Então, me responda essa pergunta que a maioria deve estar pensando isso, né? Eu, eu, eu gosto de falar isso para todo mundo. Se opções e ferramentas e coisas que podem lhe ajudar, por Sim, que não? E nada vai lhe emagrecer. não, A bariátrica não vai lhe emagrecer. A hipnose não vai lhe emagrecer. não, Aro não vai lhe emagrecer. Se você não mudar a base, a estrutura, se você isso, não tentar se entender, isso mesmo. tentar viver sem aquelas coisas que lhe levam ou lhe levaram a vida inteira para a obesidade. Porque, na verdade, a gente coloca na comida, a gente tenta usar a comida para suprir uma falta que a gente tem, né? Exatamente, que é a raiz, né? A raiz do Aí o problema. problema. A Uhum. obesidade das reações, das coisas que aparecem, mas a raiz mesmo, a causa, a dor, é outra. É, é bem isso. A obesidade é o sintoma, o sobrepeso é o sintoma,
mas o que leva a ter sobrepeso é outra coisa, são as raízes, que a gente chama em hipnose, né? As causas raízes, né? É Então, assim, mas ali você optou por bariátrica até porque a hipnose, sim, o tratamento com a hipnose, ela emagrece, mas ela é um processo mais lento, né? para você emagrecer, você tem que ter déficit calórico. Tem que Você ter, tem que é exercitar, científico, né? É científico. porque para Sim, se exercitar não é só o físico, é o mental não, é o mental. também. E o no físico, porque ninguém quer ficar pelancuda, a gente precisa ter mais massa magra para que a gente tenha um Sim. emagrecimento constante, porque É, nosso metabolismo vai lá para o chão. Então, assim, é, o que emagrece é déficit calórico e exercício, né? é. Ponto final. Agora, existem ferramentas, existem coisas que a gente pode utilizar para melhorar ou para nos ajudar ou para Uhum. ter um shortcut, né? Ter um É atalho. para encurtar esse O caminho, em tempo, vez de com a hipnose só teria levado 3, 4 anos, né? Então, você qualquer não coisa tinha mais só. esse tempo, tua saúde já estava, né, ali gritando, Eu né? nem Então, vejo isso com 2 ou 3 anos com isso, com aquilo. Eu acho assim que cada coisa vem para ajudar de uma forma diferente. Uma sim, não tipo, sem terapia, o meu processo não teria existido. Sem hipnose, exatamente. o meu processo não teria existido. Uhum, Sem bariátrica, o meu processo não teria existido, porque foram as exatamente. ferramentas que eu usei. É, uhum. Que são ferramentas diferentes, né? E nenhuma substitui a outra. Por exemplo, Nenhuma. a hipnose é puramente, então a gente é mudança de mentalidade, né? Que a gente fez. A gente construiu aí uma mente magra. Depois a gente vai conversar sobre o tratamento específico, né? Que a gente fez E depois. eu fiz a minha cirurgia, meu médico maravilhoso, doutor André, uma das Uhum, coisas que ele sempre faz quando a pessoa vai para consulta é qual é o medo que você tem em relação à cirurgia. O meu medo antes de me operar era de eu me operar e não emagrecer. sim. Porque eu conversei com muita gente, eu conhecia muita gente, Ângela, muita Uhum. gente que opera e não emagrece. É, é, Muita. Ou então emagrece pouco, não sim. emagrece o suficiente. Então, esse era meu grande medo. De chegar entre aspas, né, me mutilar, digamos assim, né, me operar, cortar meu estômago, mudar uma É, coisa que não tem como reverter, é. e Não não conseguir ter. alcançar. Porque eu tinha É, uma vida de tentativas para emagrecer. sim. E aí se instala essa crença que você tinha naquela época, que você, talvez, Que mesmo não com a era para mim. bariátrica, você não seria capaz de emagrecer, Que não era né? para até um auto-boicote, né? É, Assim, sim. Uhum, sim. e aí eu aproveitei que eu já conhecia o poder da hipnose, que eu já tinha visto a mudança, como é que eu vou dizer assim, o benefício tremendo que eu tinha conseguido para minha vida. E eu pensei, depois que eu me operei, né? Um pouco depois Uhum, que eu me operei, eu vi que eu ainda tinha algumas partners, eu tinha assim alguns gatilhos, digamos assim, algumas sim, repetições sim, que não me faziam bem. E eu soube que você fazia a hipnose voltada para emagrecimento, sim. resolvi fazer também. E Uhum, realmente me ajudou muito, muito. sim, Eu posso dar um exemplo claro, assim, um pensamento que eu sempre tinha de quando eu entrava no supermercado, eu passava nas seções assim de biscoito, né, de sim. salgadinho. Eu sempre passava olhando e pensando em, ai, se eu comprasse esse. Quando eu fiz a cirurgia, a minha mentalidade foi melhorando muito. Até porque você vai emagrecendo, você É, vai você vê melhor, resultados, você se sente você vê bem, e o resultado. corpo já não aceita mais. Eu sei que você fez bariátrica e realmente o corpo não aceita, né? Em algum Você não tem mais tá, essa de acusar, né? isso. Mas existem alguns pensamentos que ainda você tem que meio que forçar para Exatamente. mudar. É, Que se você porque você mudou o corpo, mas a mente, se você não trabalhar a mente, ela vai ficar na mesma, porque tantas pessoas que fazem bariátrica depois de um tempo
voltam a ganhar peso, outras pessoas vão para o álcool, é algo muito comum, né, entre os bariátricos, muitos bariátricos caem, né, nesse vício, por quê? Porque ainda não trabalhou a mente, e aí a pessoa vai e busca uma alternativa para aquela fuga que antes você conseguia com comida. Então, é Isso. isso que a gente trabalhou muito no nosso tratamento, né, com o emagrecimento, de buscar essas causas para você não, claro, para ajudar para o seu processo ficar mais leve, né? A gente trabalhou em relação ao exercício físico, para Não, você bom. gostar de fazer exercício físico, né? É, E a questão dos doces, né? foi muito bom, porque você chegava para mim já falando, sim, quais são as suas maiores dificuldades agora? Sim. Assim, ó, minhas maiores dificuldades, eu estou percebendo isso, isso e isso, eu estou tendo pensamento isso, e eram pensamentos constantes, né? Que não foi assim É. uma vez, pensamentos que se repetiam. Sim. Aí toda vida, como eu já tinha feito hipnose, eu já sabia meio que como é que a hipnose funcionava, Uhum. a reprogramação mental, acabou que ficou um pouco mais fácil para eu lhe dizer o que é que eu queria É. mudar, porque eu já chegava assim, olha, Ângela, eu percebi que eu tô pensando assim. Será Uhum. que dá pra gente mudar isso? E a gente ia Sim. lá e mudava. É, então a gente personalizava as nossas sessões, e eu faço isso com todas as pessoas, porque as dificuldades, elas variam de uma pessoa para outra. Uma pessoa tem mais desejos por doces, que era o seu caso. Outra pessoa já tem mais desejo por salgadinhos, por gorduras, né? Alimentos com mais gordurosos, assim, né? Então, algumas pessoas têm ansiedade, né? Então tem que tratar assim as particularidades de cada pessoa e é isso que você sempre me trouxe, né? Eu ainda tenho dificuldade nisso, nisso e aquilo. Isso. Podemos hoje, Vamos né? focar nisso. É, E uma coisa assim que me ajudou muito a perceber essas coisas foi fazer diário alimentar, né? sim, Como eu falei, eu faço terapia já faz uns 6 anos. Antes de sim, fazer hipnose, eu já fazia terapia. uhum, Então, assim, você vê a construção da minha vida, não foi o meu emagrecimento. Eu sei que eu emagreci muito nos últimos 1 ano e meio, uhum, mas eu acho que dessa vez o meu emagrecimento não só é sustentável, como ele alcançou um patamar maior do que eu imaginava. Eu sim. nunca, Ângela, sonhei em ter o corpo que eu tenho hoje. Você vê, Eu, aos 19 anos, eu pesava 63 quilos, porém tinha uma barriguinhazinha, sim. né? Então, assim, aquilo ali, eu não passava pela minha cabeça que aos 43 eu fosse chegar perto do corpo que eu tinha aos 19. Melhor ainda, ou E melhor hoje eu tô ainda, né? melhor. E hoje eu É, tô melhor. E eu digo muito, sem medo e sem vergonha de ninguém, que esse merecimento que me inundou uhum, foi uma mudança muito forte e muito positiva na minha vida. sim, Porque eu fiz uma plástica agora, em abril desse uhum, ano, sim, e a primeira coisa que me veio na cabeça, no início, quando eu estava emagrecendo, eu tive um emagrecimento muito bom, eu sou muito disciplinada. uhum. Então, Você eu fez, bati meta proteica todo você dia, eu bati meta hídrica todo dia, eu me fez. exercitei todos os dias. Então, eu não tenho excesso de pele nos braços, nas pernas, Sim, em nenhum canto. E eu dizia muito que eu não ia fazer plástica, porque eu não precisava. Se eu ficasse com um pouquinho de pele na barriga, não tinha problema. E depois eu parei para pensar e pensei, quer saber de uma coisa? Eu quero ficar gostosona, sim. por que não, né? Eu mereço. É, uhum, Porque no início eu pensava assim, não, porque plástico é caro. Mas eu tinha o dinheiro. Eu não ia precisar pedir a ninguém. sim, Era meu dinheiro que eu conquistei, que eu guardei. E qualquer pessoa, se uma irmã minha ou irmão meu precisasse daquele dinheiro, eu daria, sim, sem pensar 2 vezes. sim. Então, por que que eu gastaria dinheiro com qualquer pessoa e não comigo? Nunca comigo. Foi Uhum, aí, assim, mais uma vez, para eu dizer assim, o quanto essa hipnose, o quanto o processo de hipnose mudou a minha vida, esse merecimento me fez chegar a um emagrecimento, a um corpo que eu nem sim. imaginava em chegar.
Uau, E hoje eu tenho uma felicidade tão grande diária de me ver como eu tô. Assim, eu tô sim. tão orgulhosa de mim mesma, Sim, sabe? e É uma tem que estar mesmo, muito orgulhosa, né, de você mesma, porque é mérito seu, no final das contas, meu né, médico é diz isso como, direto. como se tem, né, você tem todos os profissionais que te mostram onde está a água, como tomar água, mas no final do dia é você que tem que tomar água por você mesma, então o mérito aqui é todo seu, e tudo aqui, né, nada substitui uma coisa e outra. Todas foram peças ali, né, que foram entrando no lugar certo. Eu trabalhando sua mentalidade, aí você fez tudo certinho, que suplementação, exercício, plano alimentar, né, e então, né, no final das contas, as contas fecharam melhor que você esperava. O que estava sendo esperado. Até a plástica mesmo, assim, muita gente imagina, eu com dinheiro, eu também com dinheiro, eu ia lá e mandava mudar tudo. Não é assim não, bebê. Para você ir fazer plástica, tá fora da obesidade. É, Você não pode chegar lá imensa e dizer assim, venha, me mude. Não é assim. não. Não é assim que a coisa funciona. Então, as pessoas também adoram desmerecer os achievements, né? As conquistas dos outros. É, Assim. Muita gente é, fazia, também com dinheiro, eu ia lá para o médico e dizia assim, ó, muda o que você quiser. Mas não é assim. não é assim. Ou, E fez bariátrica, assim é fácil emagrecer. Não é. Sem fazer a sua parte por trás. A Maia foi todos os dias. Tem os bastidores que ninguém vê, então é muito fácil falar. Da mesma forma, quando eu já escutei pessoas falando, a hipnoterapeuta Ângela agora quer tomar crédito com o emagrecimento da Maia, mas a Maia emagreceu por pode causa da tomar. bariátrica. Não é assim, ó. Foi um conjunto e eu pego o crédito que é o meu. É o que eu mais digo. Todo mundo que me conhece já ouviu a minha história de como a hipnose mudou a minha vida, porque era uma coisa que eu tinha zero expectativa. É, Fazer, juro, sem imaginar que fosse ser sim. tão impactante assim como foi na minha vida. A bariátrica ajudou muito. O médico diz direto assim, o crédito é Sim. todo é uma ferramenta, mas se você não souber utilizar, você não vai ter o sucesso que você teve, né? Que ele me É, fala. Sei disso, eu tenho consciência disso. uhum, Eu tenho muita felicidade, porque assim, olha, é uma cirurgia, a bariátrica, né? e é Então, uma cirurgia séria, né? E a bariátrica, eu gosto sempre de falar, ela pode sim, ela veio para facilitar a vida, mas ela pode ser um problema para as pessoas que usam sua bariátrica e só querem que isso por si resolva todos os problemas, sem mudar a mentalidade, sem mudar tem que os fazer o que tem que hábitos, né? fazer. Então, sem tomar suplementação certinha, sem se respeitar, né? Sem se Exatamente. amar. Então, a bariátrica, ela pode, eu já vi pessoas ficarem doentes, né? Então, ela pode virar um problema na sua vida, entendeu? Então, tem que saber usar as ferramentas, né? As ferramentas. E eu sou totalmente adepta se existe qualquer coisa que pode lhe ajudar, seja Sim, a monjaro, seja o que for, se você tiver condições, se existir, use. Mas use consciente de que, se não tiver mudança de vida, se você não descobrir onde é que está a sua dificuldade, a sua dor, se você as não conhecer a causas, dor, né? não adianta, vai voltar. É, Ou em forma de obesidade, ou em forma de outros vícios. Então, sim, assim, terapia, extremamente importante. sim. Terapia Inegociável, né? negociável. Hipnose, uma ferramenta fantástica de mudança de Sim. vida. Sim, Quando reprogramação mental, né? Hipnose, né? Muita gente só com o nome já assusta e já vem todos os mitos. Hipnose é só uma ferramenta de reprogramação mental que a gente usa em terapia. Então é só isso. Então a hipnose ela entra nesse processo de mudança de mentalidade, né? e me corrija aqui se eu não tiver, mas assim, na minha experiência, o que eu percebi assim, a hipnose ajuda muito a você mudar repetições mentais que você Sim, tem.
sim. Porém, se você não mudar as suas ações, vai chegar uma hora que a sua mente vai voltar a trabalhar do jeito que é. Exatamente. Você Eu, falou aqui uma verdade, Maia. Eu acho que aqui você falou assim uma pura verdade. Realmente, a hipnose ela dá ela começa a virar a chave. Mas se você não vou dar aquele agir, então eu empurrãozão. sempre falo até dentro da sessão, né? Se você hoje sair daqui e não começar a colocar tudo em prática, a hipnose em si, ela não vai fazer nada por você. Agora, se você começar a se mover junto Aí com a vira. hipnose, aí, ó, aí ninguém te segura, assim como ninguém te segurou mais. Eu gosto até de dar um exemplo, que É, ótimo. eu tinha um pensamento recorrente todo dia, por volta de 2 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde. Eu tinha pensamentos de comer comidas hiperpalatáveis, tomar Coca-Cola Diet, comer chocolate, comer alguma coisa assim. Era todo dia. Uhum, Todo dia naquele horário. Aí eu fui para a Ângela, falei, eu fiz, Ângela, eu quero substituir esse pensamento por me exercitar, porque eu sei que me exercitar vai me dar energia sim, e o meu corpo estava dizendo para mim pegar da comida. O que é que é, aconteceu? Eu comi o doce e em vez de eu ter energia, eu tinha um picozinho de energia e ficava morta de cansada. depois cai, que é o que o doce faz. Era o que acontecia comigo todo santo dia. Eu ficava pensando, trabalhar, pensando em comer doce. Sim, Aí eu ia lá, comia, e um pouquinho de energia e depois ficava morta. Acabava o dia, sim, aí eu falei, eu quero pensar, em vez disso, eu quero pensar em me exercitar. sim, Fiz a hipnose, funcionou, comecei a ter esses pensamentos. Eu me via na esteira, só que teve alguns dias que eu fui fazer e teve alguns dias que eu não fui. E aí eu me percebi de, cara, se eu não fizer um exercício, eu vou parar de ter o pensamento, porque eu tenho que ensinar para o meu corpo que sim, isso me ajuda. sim, E assim eu comecei a fazer. Quando eu não conseguia ir para academia, porque era inverno, eu ia e fazia um hitzinho dentro de casa. Eu sim, pulava, quando uhum, eu sentia que meu coração estava acelerado, aí eu, pronto, agora eu vou trabalhar. E funcionou. Eu sim. não mais. Eu passei o quê? 20 anos da minha vida tendo esses pensamentos e eu não tenho mais. Você Eu vê, realmente não tenho. Eu trabalho, passo a tarde e eu não penso em nada. uhum, Se me der fome, eu penso, acho que eu tô com fome. Me levanto, como que eu tenho que comer? Meu whey com iogurte, uhum. volto para trabalhar e tudo normal. Então, assim, eu realmente consegui quebrar uma linha de pensamento que eu nem imaginava que fosse possível eu conseguir fazer aquilo, É, sabe? e tem que substituir, a chave é substituir. Então, além de ser um vício, né, de ser essa questão do açúcar, porque tá, o açúcar é viciante, é um hábito, né, se torna um hábito. Quando você começa a fazer isso todo dia, uma ação repetitiva, ela vira um hábito, e foi isso que aconteceu, você tinha esse hábito instalado, então chegava aquela hora, o seu corpo já queria, a sua mente também. Então você começou a pegar controle. Não, quem manda aqui sou eu. E Tá? substituiu por um hábito saudável que te dá ainda energia de verdade, energia real, né? Aquela energia que fica, ela fica estável e não aquela açúcar que fica assim, né? Uma energia saudável. Porque, na É, verdade, a nossa mente mente pra gente, né? A gente cria essas sim, ideias é. e ficam ali como se fosse um disco arranhado, repetindo, Uhum, e a gente fica fazendo todo dia. E se é, a gente não criar o hábito saudável e forçar para que ele exista, tipo, eu me exercitar, eu sempre gostei de me exercitar, mas eu abandonava o exercício para fazer qualquer outra coisa. sim, não Tudo era era prioridade para mim. prioridade, né? De novo. Tudo era prioridade para mim, menos me cuidar, É, menos meu autocuidado. E aí, quando eu consegui ter essa mudança de cabeça e falei assim, vou me priorizar, eu vou me amar, eu vou me botar em primeiro lugar. Demorou ainda um pouco até aquilo ali realmente sim, estar estabilizado. Chegou ao porque ponto, foi uma vida inteira uma vida inteira, vivendo de outra forma. Então, leva um período até, até o novo se instalar. Leva um período, não é de um dia para o outro. mas a Né? gente tem que entender
usar todas as ferramentas que a gente puder para construir aquele novo hábito e insistir, persistir até a gente ver que ele virou um hábito natural. Sim, Eu gosto de usar até o exemplo, né? Como escovar os dentes. Tipo, é, você não pensa em escovar os dentes, você sabe que é, você tem que fazer. Então, esse é um hábito exatamente. que eu criei hoje, graças a Deus. Se eu não for, eu fico mal o resto do dia. Eu realmente Uhum, tenho essa necessidade de sim, estar lá. E já me prometi, eu criei vários mantras também, porque eu estou entendendo melhor como é que minha cabeça funciona. é. E mantra é uma forma de reprogramação mental. Repetição, todo dia você está Repetindo. ali, você está reprogramando a Tem tua uma mente. que eu comecei já, que foi até uma das coisas que a gente fez, a gente trabalhou na hipnose também, Uhum, que é meu corpo não é um lixo. Porque eu tinha muita dificuldade, eu acho que você lembra disso que eu falei com você, eu tinha muita uhum. dificuldade de desperdiçar comida. É, de jogar comida fora, né? E, E daí, em vez, é aquela crença que a gente traz de infância, tá? É, que vem, né? Não é culpa de ninguém, mas ela é passada, porque talvez nossos antepassados passaram necessidades, então eles falam, ai, não pode jogar comida fora, né? Então, isso é uma crença que pode prejudicar o emagrecimento, porque aí você já está saciada, já comeu o suficiente, mas você termina o teu prato para não jogar para não jogar fora, ou seja, é melhor jogar comida dentro do meu no corpo. seu corpo, excessos, você está colocando excesso dentro do seu corpo, mas em vez de jogar no lixo. Então, né? Então a gente fez essa meio que metáfora, né? Teu corpo não é lixeira, Meu né? corpo não E é um. isso é forte, né, Maia? E é muito forte, e assim, isso ressoa tanto em mim, assim, e realmente é isso. As coisas que eu enfiava em mim para não desperdiçar, se não viesse pro meu corpo, ia pra lixeira. Então é isso, o meu corpo não é uma lixeira. Tipo, Então, me alimentei, eu nutri o meu corpo do que ele precisa, é, pronto, acabou. é. Eu não quero desperdiçar. Se eu puder fazer o meu próprio prato, claro que eu vou colocar a quantidade correta. Sim, com o tempo a Sempre gente aprende, né? Você coloca porções menores, né? Você cozinha, já faz para mais refeições, então você não precisa jogar fora. Não estou aqui incentivando ninguém a jogar comida fora, né? isso. Mas até você saber a tua quantidade, se você Uhum. sentir que você comeu o suficiente, é melhor jogar fora do que você colocar excesso no seu corpo, né? Às vezes, quando a gente vai para um restaurante, para um canto, é possível guardar, levar uma marmita para casa, mas não é sempre que é possível. E eu sofria em ter que jogar fora. E Mas restaurante também é uma coisa, Maia, a gente quer aproveitar, né? é aproveitar, não quer, a gente sabe o preço das coisas, enfim. É, Mas é bem isso, o meu corpo não é lixo. Tem outros mantras, né, que eu fico me repetindo, assim, como o que eu falei, é como escovar os dentes. Então, exercício é como escovar os dentes. Não sim, tem o que. não tem que negociar, Tem que negociar. É não. levantar. Ah, vai ter dia que eu vou fazer super bem? Vai. Vai ter dias que eu vou fazer meia boca? Vai. Mas E tem dias que, não, gente, não espera ter vontade para ir fazer exercício, porque ela nunca vem, você tem que ir. Nós adultos, a gente tem que fazer coisas mesmo que sem vontade, né? De criança faz as coisas só quando tem vontade, e adulto não, adulto faz o que tem que fazer. Então, eu sempre falo para minhas mentoradas, né, que eu tenho agora uma mentoria, não espera estar à vontade. Não, não é assim que funciona. Vai, lógico, a gente é vai. o contrário. Você, depois que você faz com muitas repetições, aí sim você sente a necessidade. Mas Exatamente. E você sempre, depois que você está lá, na maioria das pessoas é isso que eles relatam. O problema é o ir, porque ui. depois que está lá, eles curtem. Quando Mas ó, está, então, ninguém se foi arrepende de ter ido, né? mesmo de ter feito, né? Mesmo hoje, assim, que eu sinto que a minha rotina tá forte, Sim. tem dias que eu tô menstruada agora, né? Há dois Uhum. dias eu fui malhar me É, arrastando. Quis ir. Então, assim, vai ter dias assim, não vai ser é, sempre que você vai feliz e saltitante. Vai ter dias é, que você só vai ficar. É o que eu digo, como escovar os dentes. Vai ter dia que você vai chegar lá e você vai dizer assim:
gente, eu tô sentindo que tem um pouquinho de tártaro aqui, vou dar uma reforçada, vou ajeitar. Você pensa, você faz aquilo mais bem feito. Mas na Uhum. maioria dos dias você só vai e faz. É, Porque tem que é. fazer e pronto. Pronto, é melhor ir fazer e fazer lá os seus 10, né, que seja 10% do que não ir. Não precisa ser sempre aquele treino perfeito, né? Não, E não como é. é passado o tempo, vai ficando melhor, sabe? É, vai, Você vai. vai. O corpo vai condicionando, né? E como você falou aqui, uma coisa muito, muito importante, nem deveria ser chamado exercício físico, né? Porque é muito, como ajuda a mente, né? A nossa saúde mental, né? É. E assim, uma coisa que eu já conversei com você antes é que quando eu tava muito gorda, né? Quando eu cheguei em quase super obesidade, né? Eu cheguei no Sim. topo da obesidade 3, muito perto da super obesidade. Uau, Se eu não tiver chegado, porque eu não sei até o máximo do meu peso mesmo. sim. Como eu disse, quando eu fui olhar na balança, eu já estava meio que me organizando. Uhum. Quando você está nessa situação, eu estava muito mal. Eu estava com a coluna toda Sim. danificada, tinha Uhum. crise o tempo todo. O tempo todo eu tinha crise de não mover uma perna, não mover o braço, o pescoço duro. Eu tive várias crises grandes e tinha muita cramps, né? Muita cólica. Sim. Cólicas de me deixar prostrada. Doía tanto que você via minha barriga saltitando, como se tivesse coração Uau. da barriga. Uhum. Quando eu fui para especialista no Brasil, a ginecologista especialista em endometriose e tudo, ela falou que o meu tratamento é alimentação, para melhorar minha alimentação. Eu já sabia de uma vida toda que eu não podia consumir glúten, mas eu continuava consumindo. Sei, Eu não respeitava meu corpo, eu não sei. respeitava a- o meu amor próprio, né? Não me Sim. respeitava. Uhum. E quando eu mudei e comecei a emagrecer, tudo isso desapareceu. Eu não acreditava. Eu imaginava assim que quando eu emagrecesse iria melhorar. Iria amenizar tudo, essas dores, mas você não ligava a Eu não, obesidade a todos esses problemas que você tinha, não então. achava que a obesidade era responsável. Eu Ah, achava que assim, eu emagreceria ajudar. Até porque na uhum. minha cabeça eu pensava, pessoas magras também têm problema de coluna. Então, é claro que vai melhorar quando eu emagrecer, mas não vai ser o responsável. Eu tenho esporão de calcânio, que é o calcanhar quebrado, é como se fosse uma pontinha assim. Se Sim, eu passasse 2 horas andando, meu pé ficava inchado, ficava entendi. feio. Eu consigo andar hoje o dia inteiro. Uau, Consigo andar 10 quilômetros, eu não sinto nada. uau, Maia. É, Coluna, gente. zero Uhum. dor, zero problema. Eu vou até tirar uma foto, eu não postei, mas eu vou postar de hoje para amanhã. Uhum. A última viagem que eu fui, de mochila imensa nas costas, pesada, mais de 10. Fui para viagem, andei muito, voltei, zero dor. Zero dor de coluna. Zero dor. Na Zero. coluna, você vê. Cadeira, zero dor. Então, assim, eu realmente hoje consigo ver que estar com obesidade e estar me alimentando de forma errada estava me adoecendo. O meu corpo estava Sim, pedindo socorro e eu sim, não conseguia entender. Então, é, ter mudado a minha mentalidade, especialmente em relação à alimentação, sim. porque hoje não é só. Hoje eu só preciso manter meu corpo, né? É, Mas essa parte do glúten, por exemplo, é tão fácil comer glúten, porque tem quase tudo, né? Farinha. é, Eu não glúten vou tá em morrer. tudo. Eu não vou morrer se eu comer glúten. Eu só vou ficar um pouco empachada, passar um pouco mal. Eu sei que eu tenho um pouco de dor. Então, assim, muita gente fala assim: não, é só um pedacinho, só hoje. E eu digo: não, não tem mais briga aqui dentro. Ah, É muito. o conflito interno acabou, então. Acabou. Eu tenho tão claro que eu tenho que me cuidar, me priorizar e que, tipo, me amar, cuidar de Sim, mim, fazer o melhor pra mim. Não tem negócio. Tipo, é o uhum. melhor e ponto final. É, Antes era tão fácil eu me sabotar. sim, sim. E aí que tá amor próprio, sabe? E essa é a base do emagrecimento sustentável, é amor próprio, né? Porque quando você tem amor próprio, olha só o teu Inclusive, exemplo, você se cuida, é, você.
espiritual, faz tudo que, né, né, que tem que você fazer. É. próprio, foi muito legal. Primeiro, assim, porque deu um boost, né, no amor próprio, e que é muito Uhum. interessante também participar de uma sessão em grupo, porque quando você faz a sessão privada, né, só para você, tem umas partes que você não lembra, que você volta e você não lembra bem, mas quando você está em grupo, que todo mundo fica dizendo como é que foi a sessão, É, aí você fica, vale, teve isso, eu não me lembro disso, ai, foi é assim. bem legal, né? Muito legal. A conversa depois da sessão, quando você faz a sessão em grupo, é muito legal. E é muito legal aquelas pequenas mudanças que você sente na sua mentalidade pós uma sessão de hipnose. É, até de grupo, né? E porque ali tem a força coletiva, né? Que é linda, assim, de se ver. E você vê que cada, né? Você participou, eu acho que tinha uns três, né? Uns dois ou três, Acho que sessões de grupos de amor próprio e autoestima. E aí você vê que cada mulher, né? Que esses grupos são para mulheres aqui na Irlanda, né? Cada pessoa ali saiu com algo que precisava. cada um chega com a sua bagagem. É, Então, a é. forma como aquela sessão vai atuar em mim vai depender muito da minha necessidade, da minha Sim, mentalidade, do que vem na minha cabeça, sim, naquele momento. daquele momento. É, porque assim, cada uma ali tá passando por algo diferente. Talvez uma tá num relacionamento difícil, outra tá num trabalho super estressante, a outra quer ter filhos, talvez não consegue ter, outra quer emagrecer, outra talvez perdeu a mãe ou algum familiar. Então, cada uma ali naquela sessão de grupo leva, né, o que precisa para aquele momento, sabe? Então, as sessões de grupo são muito lindas, né? E elas foram, a gente trabalhou um pouco o amor próprio, porque é a base, né, do meu tratamento para emagrecimento. Sem isso, não vai, né? A mentalidade não fecha. Mas o de grupo realmente você teve muitos benefícios, né? Das sessões de grupo. Enfim, você é uma pessoa muito sugestível, que a gente fala, né? Hipnose, você realmente teve muitos benefícios com essa ferramenta maravilhosa, né? Que a gente aplicou. Então, nossa, né? Que Não tenho medo. jornada, que jornada. A hipnose mudou a minha vida. Eu sou muito grata à sua atenção, à forma, né, profissional que você sempre teve, a atenção que você teve comigo sempre, de querer saber como é que está funcionando, onde é que pode ajudar mais. Uhum. Uma gratidão imensa. Eu fui totalmente despretensiosa e uma mudança de vida imensa. Tem muita coisa ainda que eu mudei. É porque eu não posso Sim. comentar aqui agora, mas Ainda você vai bem nas ver. outras áreas da sua vida, né? Como você Mas eu falou, estou não tentando foi me só reconstruir. da saúde, porque essa foi a urgente, a mais urgente, né? Que a do bem-estar, a sua saúde, É, né? e Então, eu digo assim, se você quiser melhorar, mudar, se você quiser fazer o melhor para você, vá aberta uhum, ao que você precisa, porque sim, para mim uma porta foi aberta onde eu não estou conseguindo mais, eu não quero voltar para onde eu estava. é, Então, assim, eu estou construindo uma vida nova, sim, uma literalmente para mim. eu nova, né? E Eu nova. começando com você, porque não é o exterior, ele é um reflexo do teu mundo interno. Então você tá primeiro focando no mundo interno, né? Então é uma nova Uma nova. eu, Ontem eu estava conversando eu, com uma amiga, que é até psicóloga, Nil, e eu estava falando com ela como a minha mentalidade mudou. Porque antes, se alguma coisa boa acontecesse para mim, eu ficava pensando assim, estou vendo que dá alguma coisa errada. Tá tudo bom demais. bom Hoje, demais para ser verdade. Ou então, ai, agora nem vou comemorar porque eu vou ser aí, castigada depois, vai. agora, as coisas estão acontecendo para mim e eu estou pensando assim, é o mínimo que eu mereço. É, Tipo, é claro que vai ser, porque eu sou uma pessoa acima da média, eu sou uma pessoa que, sabe, eu trago muito. sim, Então, o mínimo que pode acontecer são essas coisas maravilhosas ao meu redor. Juro que é isso que vem na minha cabeça.
E E é assim, isso que eu está me acontecendo na surpreendo. sua vida. Você vê como o teu mundo interno, o mundo externo vai se moldando de acordo com as suas crenças, Com a com o nossa que você acredita. A gente cria muros invisíveis, mas que pra gente são muros reais, assim, a gente não consegue ultrapassar eles, porque tem aquele muro ali que a gente criou, mas que na realidade ele não existe. É, Ele é, não... Então, assim, eu ainda me surpreendo com a forma como a minha mentalidade tem mudado e recomendo para todo mundo. é, Digo mais ainda, assim, para quem tiver condições de se autoconhecer, de fazer terapia, sim, entender, faça. Porque quanto mais você trouxer para a hipnoterapeuta, mais fácil, mais transformador vai vai ser ser. a, Isso mesmo. a hipnose. A hipnose é uma ferramenta fantástica, não tem para que ter medo. Você Não. vai estar em controle numa grande parte. A sensação é que você está em controle, né? Sim, Na, o na tempo história. inteiro. Você está uma viajadinha, mas a maioria do tempo você está ali ouvindo, né? E então nada de mal vai acontecer com você, né? Não Não tem essa é ou a pessoa, a hipnoterapeuta, no meu caso, querer implantar alguma coisa na sua mente. Não, porque até porque eu jamais, meu trabalho é terapia, então só vou implantar coisa boa, mas mesmo que eu desse uma sugestão para você que a gente não concordou no início da sessão, você ainda está no controle de aceitar ou rejeitar aquela uma sugestão. informação. É. E aí é isso, assim, eu confio totalmente em Ângela. Eu acho que ela é uma profissional maravilhosa, atenciosa, que quer o bem, que ela vibra com a felicidade do paciente, assim, em todas as fases que eu passei, mesmo quando eu ainda estava em obesidade, que ela via que eu estava emagrecendo, ela vibrava comigo, sabe? Ela vibrou em todas as fases da minha transformação. Uhum. É, eu fico muito feliz em compartilhar o que eu estou conseguindo viver, o que eu estou conseguindo ver, porque foi realmente graças a essa mudança de mentalidade que eu tive, que eu consegui com a hipnose. Então, muito obrigada. Me chame quantas vezes você quiser. Vai vir outras mudanças, então, quem sabe daqui a alguns meses a gente faz outra live para falar sobre as próximas mudanças, mas É, sim, com certeza vai, com certeza a gente vai fazer mais para frente, porque ainda está vindo essa avalanche, ainda não acabou, ainda gente. não, ainda tem mais. Maia, eu que agradeço de coração você ter vindo aqui novamente, abrir, né, ali o livro da tua vida, abrir o coração aqui e clarear, né, trazer aqui, fazer, né, porque isso aqui, tudo que a gente conversou é tudo verdade, a gente aqui não tá, né, falando coisas só para Quem vender a minha terapia, ao contrário, né, eu acho que ambas a Maia, então, para quem, né, já conhece ela há tantos anos, é aquela pessoa que realmente quer ajudar os outros, tem isso no coração dela tão forte, né? Tinha-te mais até, e esquecia dela própria. Então, nós aqui estamos aqui para divulgar, né, a ferramenta hipnose, divulgar essa história e colocar de maneira bem honesta, verdadeira, onde a hipnose entrou, né, no processo aqui do emagrecimento Tamaya-te 64 quilos! Vamos ter que comemorar muito. Gente, vocês têm ideia que ela perdeu mais quilos do que ela tem hoje? Ela está com 61 e ela perdeu 64. Gente, uau, né? coisa. E Uau. dúvidas, porque assim, eu sempre falo sobre hipnose, né? Desde o iniciozinho ali do meu processo que eu venho falando sobre hipnose. Então tem várias pessoas que me acompanham nesse Instagram, né, no Construindo Minha Nova Eu, que vêm falar, Maia, e aí, como é? E elas fizeram e voltaram para mim para dizer, Maia, do jeito que você falou, melhorou os meus pensamentos, Sim, melhorou isso, sim. melhorou. Então, assim, quem tiver dúvida, quiser perguntar para mim no privado, pode perguntar. Se tiver Uhum. algum medo, alguma coisa assim, pode perguntar, que eu fico muito feliz Ah, em compartilhar qual foi a minha experiência. obrigada, obrigada, porque às vezes as pessoas querem ouvir não do terapeuta, mas da pessoa que teve a experiência, né? Que fez já, e você, né, já bateu aqui o meu membership.
Pois é, especialmente assim, quando eu falo, eu sempre falo sobre o início, né? Que foi aquela, os gatilhos que eu tinha em relação à minha mãe. E Sim, todo mundo tem gatilho com pai e com mãe. tudo. Todo mundo. É uma base da nossa estrutura mental. É, A forma como a nossa mente é programada na infância. Então, quando a gente exatamente. consegue destravar isso, um mundo de oportunidades aparece. Então, eu estou sempre comentando sobre isso. E até pessoas que não passam por obesidade, quando escutam, me escutam falando sobre isso, falam, cara, eu queria saber mais. E É, eu adoro conversar sobre isso, porque foi tão transformador na minha vida que eu queria gritar para o mundo todo, gente, faça hipnose, que é bom é. demais, ajuda muito. E é bem isso, você falou tudo aqui, porque a gente, a nossa programação que a gente carrega para a vida inteira, se a gente não reprogramar, né? É lógico, como você falou, a terapia aqui tem, eu vejo uma diferença enorme. Quem entra no meu consultório, quem fez terapia, quem não fez, quem já fez já traz as coisas prontas, mastigadas, é muito Uhum. mais fácil para mim. A pessoa tem muito mais resultados também, ela já se conhece melhor. Então assim, né, a gente carrega a nossa programação mental que é formada ali até, né, 7 anos é a base, depois vai, lógico, acrescentando mais. Então, todos nós precisamos atualizar isso, senão a gente é um bando de crianças trabalhando, sonhando, Desparranhado. se casando, tendo filhos, né? Com aquela programação ainda trazendo toda aquela bagagem, todos os traumas, e não significa que você teve uma família Ruim. ruim ou não. Não, traumas acontecem com as melhores famílias, são inevitáveis, porque quando a gente é criança, a gente não tem filtro e tudo entra. E coisas pequenas se tornam traumas. Então não quer dizer que tem que ser assim eventos assim abusos e isso e aquilo. Não, Pois não, é, eu não. gosto até de. Eu sempre compartilho quando eu falo com as pessoas que eu imaginava que alguma coisa tivesse acontecido em relação à minha mãe que tivesse me causado tanta raiva dela. Uhum, No processo da minha hipnose, na verdade, as imagens que vieram a mim foi eu, bebê, chorando e ninguém vinha. sim. Então, mas hoje faz muito sentido quando eu escuto, quando eu relembro isso, eu fiz, cara, por isso que eu sinto tanta É, rejeição. E eu sinto abandonada, porque quando eu era criança, eu chorava em vários momentos, né? Que eu me lembrei. Mas eu uhum. jurava inclusive, a Ângela conversa com a gente antes, fala, olha, pode ser que venham lembranças que você não sabia, que sabia existir e tal. Então eu imaginava que fosse ter sido assim uma coisa, até porque meus pais se separaram, eu era muito pequenininha. Então, eu me lembro de situações deles brigando, eu tinha menos Sim. de 3 anos e eu lembro. A Então, eu mente, não, imaginava. ó, a mente subconsciente, ela é como aquela câmera que você tem em casa, ela vê tudo, até antes de você nascer, quando ainda está na barriga da mamãe, ela absorve tudo, ela sente tudo que sua mãe sentiu depois, ela tem tudo. Eu jurava que era alguma dessas coisas desses pensamentos que eu tinha, ou alguma coisa assim, algum evento traumático, que causasse aquela dor. E na verdade era eu chorando e ninguém vindo. Era o abandono É, só desse que para uma ser criança, às vezes, talvez você não foi deixada lá horas. Para uma talvez criança, 10 minutos, minutos. 5 já é o suficiente para É. você se sentir abandonada, porque a gente não tem condições de se regular sozinho, né? Tipo, meus pais separaram, eu era muito pequenininha. Sim. Meus pais batalhavam Você sentiu, sozinhos. você sentiu. Provavelmente eu precisava ficar ali naquela choradeira. Enfim, a minha razão consegue entender. Mas foi muito interessante poder ver que a minha grande ferida, na verdade, foi uma decodificação de uma situação rotineira. É, Tipo, não foi um grande evento, foi uma coisa normal da infância que se instalou na minha cabeça e causou esse estrago imenso na minha a vida cabeça e na minha inteira, vida. né? É. Isso E em todas as áreas, né? A gente traz isso. Então, é bem isso. Realmente é uma das minhas áreas que eu, assim, tenho uma paixão enorme, que é a cura da criança interior, né? Porque foi através, né, disso, acho que eu me tornei hipnoterapeuta, assim como eu sou humana, então eu também tive
bastante coisas a trabalhar, né, da minha infância e traumas e tal, e eu vi, nossa, parece assim, né, que aquilo parece que te tira assim um peso, assim, você começa a ver as coisas claras, e aí você Uhum, também, sabe, você sente aquela uma autocompaixão até, né, pelos seus cuidadores, uhum. seu pai, sua mãe, porque eles fizeram o melhor, Eu né? passei a me sentir amada. É, Eu passei a me é, sentir amada. sim, Eu te hoje, quando a sentiu minha mãe amada. fala comigo, ou me pergunta alguma coisa, eu sinto um carinho vindo dela. Antes eu sentia raiva. Sim, Então, assim, era muito. Como é que eu passei 40 e tantos anos da minha vida desse jeito, né? Remoendo coisas que não existiam, é, fantasmas que eu criei e que estavam ali me fazendo andar no automático. Então, assim, sim. é transformador. Causando todo esse estrago, esse sofrimento todo, assim, não só para você, mas as pessoas ao redor, né? E sua mãe também, né? Relacionamento, trabalho, tudo é Tudo. afetado. Tudo, tudo. Então, não, eu gostei, obrigada por ter compartilhado. Eu não nem esperava você entrar em detalhes assim tão particulares, né? Então, obrigada por ter dividido essa parte, essa dos É porque traumas da infância, que é a chave, de todos os tratamentos, seja ansiedade, seja emagrecimento, seja vícios, principalmente, tudo ali está tem um envolvido, motivo, tudo tem uma raiz, e geralmente a raiz a gente encontra ali nos primeiros 7 anos de vida, né? Então, ai, que conversa maravilhosa, a gente podia ficar aqui o dia todo. mais um tempão, mas Maia, muito obrigada, tá, por tirar esse tempo nesse dia lindo de sol, que é raro aqui na Irlanda, para ter essa conversa aqui hoje comigo. Para celebrar, né? Nossa, que jornada, que conquista, ó. Parabéns, Maia, parabéns, Tá? parabéns, sabe? Obrigada. Pela tua determinação, por ter se colocado em primeiro lugar e pela constância, né? Que eu tenho certeza que agora só vai, assim, sabe? Muito Mais obrigada. difícil agora você atravessou, só colheitas agora. Muito obrigada, muito obrigada. Estou sempre aqui. Sempre que você quiser conversar, estamos aqui à disposição. Foi, enfim, serei eternamente grata pela mudança que veio a mim via o seu trabalho. Então, muito obrigada pelo trabalho que você faz. Estou muito feliz. Digo sempre para todo mundo como foi transformador na minha vida a hipnose. Então, queria que todo mundo tivesse a chance e a oportunidade de viver ou de ter essa experiência que eu tive. Sim. Sim, então, ó, eu que agradeço, primeiramente, a confiança no meu trabalho e por, né, sempre estar disponível também para compartilhar, né, tua experiência, que é muito importante para divulgar, né, a hipnose, a verdade sobre a hipnose. Então, agradeço de coração, Maia. Muito obrigada, tá? E a gente vai caminhando, né? Vamos esperar os próximos episódios aí que vão vir em breve. Tá bom? Obrigada, Maia. Um beijo para você. Beijo para todo Dia. mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada para vocês que todos que ficaram aqui, né? Muito obrigada por assistir. Então, isso aqui foi a história, a jornada da Maia, né? Minha paciente já há mais de 2 anos. Então é isso. Um ótimo dia para vocês. Muito, muito obrigada por ficarem aqui e a gente vai se falando.